A célula, né? A gente sabe que ela é a unidade básica de qualquer ser vivo no planeta. Mas o que exatamente comanda essa unidade? O que define as fronteiras dela e controla tudo o que acontece lá dentro? Bom, vamos mergulhar nisso agora. Para a gente conseguir entender a célula, vamos fazer uma analogia. Imagina que cada uma delas é como uma cidade super agitada. Um lugar que tem, sei lá, usinas de energia, sistemas de transporte, centros de comunicação, até um governo central. E tudo isso funcionando numa harmonia que é impressionante. Pensa bem, toda cidade precisa de fronteiras, certo? Um controle de acesso para se manter segura, organizada. Nas nossas células, essa função, que é vital, fica por conta da membrana plasmática. Ela é o portão, o muro e o controle da alfândega, tudo numa coisa só. Ok, mas antes da gente olhar para essa fronteira bem de perto, a gente precisa saber que existem basicamente dois projetos, duas plantas arquitetônicas para essas cidades celulares: o projeto Procarionte e o Eucarionte. Olha só essa imagem. À esquerda, a gente tem a célula procarionte. Dá para comparar com uma cidade pequena, sabe? Mais simples na sua organização. Agora, à direita, temos a eucarionte, que é uma verdadeira metrópole, cheia de distritos e prédios super especializados. Agora, o que é realmente interessante de notar aqui é a diferença fundamental. A célula eucarionte tem um núcleo bem definido, protegido por uma membrana, enquanto na procarionte o material genético fica mais solto. O mesmo vale para as organelas. É essa divisão em compartimentos, como se fosse um gabinete central e vários departamentos especializados, que permite toda a complexidade da metrópole eucarionte que a gente encontra em animais, plantas e fungos. Mas olha que legal, não importa o tipo de cidade, se é simples ou complexa, todas elas têm uma estrutura em comum que as define, a membrana plasmática. Então, vamos ver como ela é construída. A estrutura dela é incrivelmente elegante. É uma bicamada de moléculas que a gente chama de fosfolipídios. Tenta imaginar dois lençóis de bolhas de gordura, um em cima do outro. Essa composição dá para a membrana duas características que são cruciais. Ela é fluida, ou seja, permite que as coisas se movam dentro dela, e ela é seletiva. E aqui está o pulo do gato, a tal da permeabilidade seletiva. A membrana não é uma parede sólida de jeito nenhum. Ela está mais para um segurança de boate, e um segurança bem criterioso. É ele que decide quem entra, quem sai e quem precisa de um convite especial para passar. Essa capacidade de escolher o que atravessa é o que mantém o ambiente dentro da célula estável e funcionando. Certo. Então, como é que essa cidade celular recebe suprimentos e exporta seus produtos? Como é que funciona o tráfego através dessa fronteira tão seletiva? Essa imagem nos mostra os dois sistemas de transporte principais. De um lado, o transporte passivo, que acontece sem que a célula precise gastar energia. Do outro, o transporte ativo, que funciona como um serviço de entrega premium, sabe? E que exige um pagamento, na forma de energia. Essa analogia é perfeita, né? O transporte passivo é como deixar uma bola rolar morro abaixo. Ela se move naturalmente da área de maior concentração para de menor, sem esforço nenhum. Já o transporte ativo é o exato oposto. É o mesmo que empurrar uma pedra morro acima. A célula precisa gastar energia, que vem de uma molécula chamada ATP, para forçar substâncias a irem para onde elas normalmente não iriam. E quando a carga é muito grande, tipo um container de mercadorias, aí a célula usa processos mais robustos. Na endocitose, a membrana se dobra para dentro e meio que engole a carga, trazendo para dentro da cidade. Já na exocitose, uma bolsa interna se funde com a membrana e joga seu conteúdo para fora. É o sistema de importação e exportação em massa da célula. Genial! Mas a membrana não é só uma barreira passiva, não. Ela tem ferramentas e estruturas especializadas que fazem dela uma fronteira super dinâmica e inteligente. Olha só que interessante as microvilosidades. Elas são como se fossem incontáveis docas em um porto, sabe? Aumentando a área da superfície, para que a célula possa importar nutrientes de um jeito muito mais eficiente. As células do nosso intestino, por exemplo, são cheias delas para maximizar a absorção da comida. E não para por aí. A gente tem os cílios, que agem como se fossem pequenas vassouras limpando e movendo fluidos, como acontece nas nossas vias respiratórias. E tem também os flagelos, que são a unidade de propulsão da célula, tipo a cauda de um espermatozoide que o impulsiona na sua jornada. E talvez o mais incrível de tudo, a membrana é o centro de comunicações. Ela é toda coberta por receptores, que funcionam como se fossem antenas. Eles recebem sinais de outras células do ambiente e permitem que a cidade se comunique e coordene suas ações com o resto do organismo. É uma rede de comunicação sofisticadíssima.
Tá bom, a gente já viu um monte de detalhes. Mas por que entender tudo isso é tão fundamental, especialmente para quem é ou vai ser da área da saúde? Vamos conectar os pontos. A resposta é bem direta, na verdade. A membrana é a linha de frente da saúde e da doença. Quase tudo que acontece com uma célula, seja bom ou ruim, envolve a membrana dela. Essa citação é um exemplo perfeito. Patógenos, como bactérias e vírus, são mestres em enganar os porteiros da célula. Eles se conectam a receptores específicos na superfície da membrana, como se tivessem uma chave falsa para conseguir entrar e causar a infecção. A membrana é o primeiro campo de batalha. E isso nos leva direto para a medicina moderna. Muitos remédios são desenhados para agir como chaves, se ligando a receptores na membrana, seja para bloquear um invasor ou para mandar um comando específico para a célula, e mais. Falhas genéticas na construção da membrana, como nessa doença que afeta as microvilosidades, mostram como um problema nessa fronteira pode ser catastrófico, impedindo a absorção de nutrientes e causando doenças bem graves. Então, fica claro que a membrana plasmática não é só um envelope. Ela é um porteiro, um sistema de comunicação, um campo de batalha. Entender a membrana é entender a própria vida. E isso nos deixa com uma pergunta no ar. Será que, ao decifrar completamente os segredos dessa fronteira, a gente estaria abrindo as portas para uma nova era de tratamentos médicos e, quem sabe, de curas?